Assassino exposto na traição que mudou vidas. O amante fatal que ninguém previa. A vida de Marina parecia um conto de fadas. Casada com Vitor, um homem charmoso e bem-sucedido, ela tinha tudo o que sempre sonhou. Um lar aconchegante, festas animadas e uma amizade sólida com Tatiane, sua melhor amiga. Mas como em todo conto, uma reviravolta estava prestes a mudar tudo. Em um dia comum, enquanto assistia a um vídeo na cozinha, seus olhos distraídos se deram conta do celular de Vitor em cima da mesa. Ele tinha saído por um momento e, por impulso, Marina pegou o aparelho. Um leve frio na barriga a acompanhou. Ao desbloquear a tela, o que viu a fez congelar. Uma mensagem, simples, mas explosiva. Conversas íntimas entre Vitor e Tatiane. Uma intimidade que cortou como uma faca. Cada palavra um golpe. Cada emoji uma traição. O mundo de Marina desmoronou. O ar pareceu faltar. E o que antes era amor, virou desconfiança e dor. Ela se viu sufocada, presa entre ciúmes e a crueza da Rê. A casa, antes tão acolhedora, agora se transformou em um campo de batalha silencioso, onde os olhares furtivos e as palavras não ditas pairavam pesadas no ar. As horas passaram, mas a tensão era palpável. O que antes era um jantar romântico, agora se tornara um duelo de silêncios e gestos nervosos. E quando a notícia da morte de Tatiane chegou como um raio em um céu limpo, tudo mudou de novo. O que parecia uma traição já insuportável, agora se transformara em um pesadelo aterrador. Marina, a principal suspeita. Que reviravolta insana! O advogado designado para defendê-la, Danny, parecia mais um artista do que um defensor. Ao invés de trazer esperanças, suas manipulações fáceis tornaram ainda mais sombrias a aura ao redor de Marina. Cada movimento dele distorcia a verdade e a fazia parecer culpada. No tribunal da opinião pública, a sussurros tornaram-se gritos. E a dor de Marina se intensificou. Ele transformou um luto em escândalo, uma tragédia em circo. Em meio ao caos, Valer. E quando tudo parecia estar fora de controle, Marina recebeu um telefonema misterioso que poderia mudar sua vida. Uma pista, uma verdade enterrada que poderia inocentá-la ou a empurrar ainda mais fundo no abismo do desespero. O coração batia acelerado. Quem estava na linha? E que motivações obscuras estavam por trás do assassinato de Tatiane? Mais do que nunca, Marina precisava de respostas. A verdadeira pergunta era: quem, afinal, poderia ser confiável em um mundo tão repleto de traições? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está? Marina estava com o coração na boca. O telefone tocava insistentemente, interrompendo seu turbilhão de pensamentos. Quem seria? O mistério atormentava sua mente, mas ela atendeu com a voz trêmula. Uma voz baixa e hesitante se apresentou. Marina, sou eu. É pior do que você imagina. Precisamos conversar. Era Ricardo, um ex-namorado de Tatiane. Um cara misterioso com um passado que Marina nunca conheceu totalmente. Ela sentiu um frio na barriga. Após um instante hesitante, ele continuou. Tatiane não estava apenas sendo amiga do seu marido. Havia mais, muito mais. Você precisa saber a verdade. A tensão crescia a cada palavra. O que ele sabia? A ideia de mais traições a deixava enjoada. O que você está dizendo? Perguntou Marina, quase gritando, enquanto lembranças da amizade que tinha com Tatiane inundavam sua mente. E se a traição fosse ainda maior?
Só posso te dizer que essa história é muito mais complexa. Não era só sobre Vitor. Existem segredos que Tatiane guardava, e pessoas que estavam dispostas a fazer qualquer coisa para mantê-los ocultos. O batimento cardíaco de Marina acelerava, não apenas pela adrenalina, mas pela ansiedade que crescia a cada frase. Ricardo insistiu em encontrá-la. Ele tinha informações vitais, mas Marina hesitou. A última coisa que precisava era se envolver mais ainda nessa confusão. O olhar de Valério, seu amigo leal, passava pela sua mente. Ele sempre esteve lá, mas agora sua importância parecia crescer. Estaria ele à altura de enfrentar o que estava por vir? Após muito suor frio e pensamentos tumultuados, Marina concordou em se encontrar com Ricardo na velha cafeteira da cidade. Ao chegar lá, o clima estava pesado. O cheiro de café impregnava o ar, mas a tensão era palpável. Ricardo estava à sua espera. Seus olhos pareciam enigmáticos e nervosos. Marina, você precisa entender que Tatiane não era quem você pensava. Antes de morrer, ela estava presa em uma rede de mentiras e traições. E Vitor, ele também estava envolvido. O coração dele não pertencia só a você. Cada palavra era uma faca cravada, e Marina lutou para não desmoronar. Ricardo puxou um envelope desgastado da mochila. Você precisa ver isso. É uma gravação. O vídeo começou a rodar, e Marina assistiu, horrorizada, enquanto cenas de Tatiane e Vitor eram reveladas em um encontro secreto. Mas algo estava errado. Não era apenas um caso. Na filmagem, o assunto girava em torno de um plano sombrio. Palavras sobre dinheiro, um golpe e alguém que precisava ser silenciado ecoavam na tela. Marina sentiu a cabeça girar. O quê? Isso não pode ser verdade. Tatiane? Vitor? O que você está tentando me dizer? A mente dela estava uma tempestade. Dando conta da gravidade do que via, uma dúvida profunda começou a se formar. Seria possível que a morte de Tatiane não fosse um acidente? Que sua amiga fosse uma peça de um jogo mortal? Quando a gravação terminou, o café parecia mais amargo, e um silêncio gelado se instalou entre eles. Marina mal processava tudo isso, quando, de repente, o barulho de sirenes cortou o ar. Olhando pela janela, viu a polícia chegando em peso, e a realidade abateu-se sobre ela como um golpe. Alguém sabia da reunião. Alguém tinha ligado para a polícia. Você me traiu, Marina. Como você pode se reunir com ele? A voz de Valério cortou o ar, cheia de dor e desconfiança. Ele estava parado ali, na porta, seu olhar constrangido alternando entre Marina e Ricardo. O peso do instante ficou insuportável. A verdade estava se distorcendo, e os laços que antes uniam tudo agora pareciam se desintegrar. A confusão aumentava. A morte de Tatiane, a traição de Vitor e agora Valério, a última pessoa em quem ela pensava que poderia confiar, virava as costas. Que reviravolta! A vida de Marina agora estava paralisada em um mar de mentiras e traições. E quando o oficial se aproximou, o olhar de Valério estava carregado de desespero e raiva. O que está acontecendo aqui? Com o mundo desmoronando ao seu redor, Marina sabia que precisava desesperadamente encontrar respostas. Mas e se a verdade a levasse a lugares ainda mais escuros? E se a traição já estivesse enraizada onde menos esperava? Marina estava paralisada, o olhar fixo em Valério, onde a confusão e a dor se entrelaçavam. O que está acontecendo aqui? O oficial se aproximou, sua presença imponente, como um muro entre todos os sentimentos que borbulhavam. A tensão estava no ar, espessa e quase sufocante. Valério parecia prestes a arrebentar, seus músculos tensos, seus olhos carregados de acusação. Marina, você não me disse sobre esse encontro. O que você sabe dele? Valério, não é assim que parece. Ela tentou rogá-lo, mas a urgência da situação a deixava sem palavras. O oficial olhou para Ricardo, que agora parecia tão perdido quanto ela.
E antes que pudessem se explicar, a verdade tomou uma forma ainda mais grotesca. Uma sirene ecoou ao fundo, carregando consigo a chegada de mais polícia, mas não foram só os uniformes que invadiram o café. Alguém saiu do carro e o coração de Marina parou. Era Vitor. Marina, você precisa ouvir. A voz dele estava carregada de desespero. Não é o que você pensa. Você não pode acreditar no que ele disse. Ele gesticulou para Ricardo. A tensão entre eles era palpável. O oficial se virou, tomado de um instinto imediato, acusando Vitor com um olhar tagarela. Você está aqui no meio de uma investigação. E esse é o momento que você escolhe aparecer? O tom do oficial era ríspido, mas Vitor não parecia se importar. Ele tinha algo a dizer, algo que poderia mudar tudo. Marina, a Tatiane, ele começou, mas foi interrompido. É isso que você tem para me dizer? Que ela está morta e você estava dormindo com ela? Marina gritou, a dor transformando-se em fúria. Os murmúrios da multidão cresciam. Gentes com expressões de escândalo e curiosidade. Um circo montado em torno do seu desespero. Não, não é isso! Vitor implorou, os olhos suplicando por compreensão. Havia um plano. Tatiane ela estava sendo ameaçada. Marina se calou, confusa. O que Vitor estava tentando afirmar? Um plano? A cabeça dela girava. Ameaçada por quem? O que mais você escondeu? Ricardo, que até então havia permanecido em silêncio, decidiu falar. Tatiane estava envolvida em algo muito maior. Vitor, você sabe disso. E você não disse nada a ela. Essa mentira custou a vida dela. O olhar de Ricardo estava cheio de raiva e dor, as palavras cortando como lâminas. Marina se virava de um para o outro. A história se desdobrava como um pesadelo. O que você está tentando me dizer? Que estou presa em um jogo de traições e segredos que não consigo entender? O silêncio foi profundo, e a vulnerabilidade dela parecia ecoar. Naquele instante, como se respondendo ao seu clamor, um homem misterioso, de aparência sombria, apareceu na porta do café. Ele olhou ao redor e a tensão se intensificou. Vocês não deveriam estar aqui, ele murmurou, com uma voz baixa e ameaçadora. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. A presença dele era inegável, e algo dentro de Marina gelou. A intuição dela gritou que aquele homem não estava ali por acaso. Valério, percebendo a gravidade, deu um passo à frente. Quem é você? O que você quer? Sua voz foi firme, mas a inquietação era evidente. Eu sou a resposta, e também o problema que vocês não compreendem. Tatiane estava em algo muito maior, e agora vocês estão todos em apuros. A frase caiu como um peso, ecoando em cada mente presente. Marina finalmente sentiu como se as peças do quebra-cabeça estivessem girando em um ritmo frenético. Mais perguntas que respostas. A conexão entre traições, segredos e um inimigo desconhecido começou a se formar, e enquanto a polícia cercava a entrada, o desespero crescia. Quem era esse homem? O que exatamente Tatiane havia feito? Ela precisava de respostas, não apenas sobre a morte de Tatiane, mas sobre cada segredo escondido, e especialmente sobre Vitor e Ricardo, quem eles realmente eram. O momento estava carregado de incertezas, e mais uma vez, a verdadeira traição parecia estar à espreita, pronta para eclodir. Marina voltou-se para o desconhecido, um nó na garganta. O que você sabe? O que está acontecendo de verdade? E esse era o desespero que a acompanhava. Uma história coberta de mentiras, traições, e agora com um novo jogador na mesa, o jogo mal havia começado. Marina finalmente sentiu como se as peças do quebra-cabeça estivessem em gira, mas ainda havia mais a ser descoberto. O homem misterioso na porta do café parecia ter vindo do nada, e a tensão no ar era palpável. Ele olhou em volta,
como se pesasse a presença de cada um ali. Vocês não deveriam estar aqui. Seu tom era grave, e o coração de Marina disparou. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Valério, sempre protetor, avançou. Quem é você? O que você quer? Sua voz era forte, mas a inquietação em seus olhos entregava o medo. Eu sou, simplesmente, alguém que sabe a verdade. Tatiane estava se metendo em algo que era maior do que todos vocês imaginam. E agora? Agora, todos estão em perigo. O homem se inclinou um pouco para a frente. Marina sentiu um arrepio. A sensação de estar assistindo a uma cena de um filme ruim crescia a cada segundo. Os murmúrios da multidão do lado de fora ficaram mais intensos, e as sirenes da polícia soaram como um gongo distante. O clima era de urgência. Ela queria entender, mas a verdade parecia tão distante, como se estivesse em uma frente de batalha lutando contra uma tempestade. Tem certeza de que você deve estar aqui? O homem continuou, observando Ricardo e Vitor com desconfiança. Essa não é uma briga só sua. Manto e promessas não vão salvar ninguém. Tatiane tinha um segredo e se ela fosse a última a dizer, você deve pensar 2 vezes antes de se envolver. Ele olhou diretamente para Marina. Seus olhos perturbadores pareciam ler sua alma. Antes que pudesse processar, um grito cortou o ar. Parem todos! A voz de um oficial da polícia ecoou, e a atenção coletivamente se virou. O momento de calmaria estava prestes a acabar, então ao mesmo tempo um tiro disparou. A tragédia e surpresa assolaram a todos como um furacão. O som reverberou no café e as pessoas gritaram, se jogando para o chão. Marina ficou paralisada, o coração pulsando freneticamente. Ela viu Ricardo cambalear para trás, uma expressão de horror em seu rosto. Ele caiu, e um fio de sangue começava a escorregar de seu lado. O mundo ao redor imediatamente se transformou em um caos absoluto. "Ricardo!" gritou Marina, mas suas palavras mal atravessaram o barulho do caos. O ambiente que antes era pesado de segredos, agora parecia um campo de batalha. Vitor também estava em choque, olhando para Ricardo. E Valério se arreganhou, perdendo um instante de controle. A polícia rapidamente cercou a cena. O oficial que havia gritado agora se aproximava, o olhar fixo em Ricardo que jazia no chão. "Chamem uma ambulância, agora!" Marina sentia a adrenalina inundando seu corpo. Tudo o que sabia estava se desmoronando diante dela. O impacto do tiro parecia ecoar em sua mente, e a dor não vinha apenas do que acontecia ali. Era a dor de todas as verdades que a cercavam. O que Tatiane havia realmente se envolvido? O que estava acontecendo naquele instante? "Alguém sabia que ele estava aqui", disse o homem misterioso, sua voz cortante como vidro. "E agora todos estão expostos." "Foi você quem fez isso?" perguntou Valério, a raiva em seus olhos enchendo o ar. "Você atraiu tudo isso." Marina ficou confusa em meio à confusão. Quem poderia realmente ser confiável? Ela olhou para Vitor e para Valério, e fazia a pergunta a si mesma. Acaso eles eram parte dessa teia de mentiras? O medo e a desconfiança agora se entranhavam, cortando mais fundo que qualquer confronto físico. As luzes da ambulância iluminavam o café, e a visão de Ricardo no chão se transformou em um quadro aterrador. Eu preciso saber a verdade!" gritou Marina, seu coração angustiado. Ela precisava entender o que se desenrolava diante de seus olhos. Mas a verdade já havia se revelado em um feixe de luz mortal, e ela tinha certeza de que nada seria como antes. "Você realmente deseja saber?" O homem misterioso balançou a cabeça vagarosamente. "Você está prestes a ser empurrada para o centro de tudo, e a verdade vai doer mais do que qualquer bala." E enquanto Marina olhava para ele,
Uma sombra de dúvida e medo tomou conta de seu coração. O que mais poderia acontecer? As traições que ela pensou que conhecia eram apenas a ponta do iceberg. E a pergunta mais assustadora começava a pairar no ar. Quem realmente estava no controle de tudo isso? Marina finalmente sentiu como se as peças do quebra-cabeça estivessem girando. Mas ainda havia mais a ser descoberto. O homem misterioso na porta do café parecia ter vindo do nada e a tensão no ar era palpável. Ele olhou em volta, como se pesasse a presença de cada um ali. Vocês não deveriam estar aqui. Seu tom era grave. Valério, sempre protetor, avançou. Quem é você? O que você quer? Sua voz era forte, mas a inquietação em seus olhos entregava o medo. Eu sou simplesmente alguém que sabe a verdade. Tatiane estava se metendo em algo que era maior do que todos vocês imaginam. E agora todos estão em perigo. O homem se inclinou um pouco para frente. Marina sentiu um arrepio. A sensação de estar assistindo a uma cena de um filme ruim crescia a cada segundo. Os murmúrios da multidão do lado de fora ficaram mais intensos, e as sirenes da polícia soaram como um gongo distante. O clima era de urgência. Ela queria entender, mas a verdade parecia tão distante, como se estivesse em uma frente de batalha, lutando contra uma tempestade. Tem certeza de que você deve estar aqui? O homem continuou, observando Ricardo e Vitor com desconfiança. Essa não é uma briga só sua. Manto e promessas não vão salvar ninguém. Tatiane tinha um segredo, e se ela fosse a última a dizer, você deve pensar 2 vezes antes de se envolver. Ele olhou diretamente para Marina. Seus olhos perturbadores pareciam ler sua alma. Antes que pudesse processar, um grito cortou o ar. Parem todos! A voz de um oficial da polícia ecoou, e a atenção coletivamente se virou. O momento de calmaria estava prestes a acabar. Então, ao mesmo tempo, um tiro disparou. A tragédia e surpresa assolaram a todos como um furacão. O som reverberou no café, e as pessoas gritaram, se jogando para o chão. Marina ficou paralisada, o coração pulsando freneticamente. Ela viu Ricardo cambalear para trás, uma expressão de horror em seu rosto. Ele caiu, e um fio de sangue começava a escorregar de seu lado. O mundo ao redor imediatamente se transformou em um caos absoluto. "Ricardo!" gritou Marina, mas suas palavras mal atravessaram o barulho do caos. O ambiente que antes era pesado de segredos, agora parecia um campo de batalha. Vitor também estava em choque, olhando para Ricardo. E Valério se arreganhou, perdendo um instante de controle. A polícia rapidamente cercou a cena. O oficial que havia gritado agora se aproximava, o olhar fixo em Ricardo, que jazia no chão. "Chamem uma ambulância. Agora!" Marina sentia a adrenalina inundando seu corpo. Tudo o que sabia estava se desmoronando diante dela. O impacto do tiro parecia ecoar em sua mente, e a dor não vinha apenas do que acontecia ali. Era a dor de todas as verdades que a cercavam. O que Tatiane havia realmente se envolvido? O que estava acontecendo naquele instante? "Alguém sabia quem estava aqui", disse o homem misterioso, sua voz cortante como vidro. "E agora, todos estão expostos." "Foi você quem fez isso?" perguntou Valério, a raiva em seus olhos enchendo o ar. "Você atraiu tudo isso." Marina ficou confusa em meio à confusão. Quem poderia realmente ser confiável? Ela olhou para Vitor e para Valério, e fazia a pergunta a si mesma. Acaso eles eram parte dessa teia de mentiras? O medo e a desconfiança agora se entranhavam, cortando mais fundo que qualquer confronto físico. As luzes da ambulância iluminavam o café, e a visão de Ricardo no chão se transformou em um quadro aterrador. Eu preciso saber a verdade", gritou Marina, seu coração angustiado. Ela precisava entender o que se desenrolava diante de seus olhos. Mas a verdade já havia se revelado em um feixe de luz mortal.
e ela tinha certeza de que nada seria como antes. Você realmente deseja saber? O homem misterioso balançou a cabeça vagarosamente. Você está prestes a ser empurrada para o centro de tudo, e a verdade vai doer mais do que qualquer bala. E enquanto Marina olhava para ele, uma sombra de dúvida e medo tomou conta de seu coração. De repente, uma mulher emergiu da multidão, seu rosto coberto com um capuz. Ela se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Chega! Não é hora de jogar a culpa. O que Tatiane sabia não era só sobre traições, era sobre vidas. Os murmúrios cresceram, a tensão aumentou. Marina ficou paralisada, absorvendo aquelas palavras. O que quer dizer com vidas? Sua voz saiu quase como um sussurro, inquieta com a revelação. A mulher tirou o capuz de forma dramática, revelando um rosto conhecido. Eu sou a irmã de Tatiane, e vocês não conhecem a verdadeira história. Marina quase caiu para trás. Tudo se despedaçava. Irmã? Mas você nunca falou sobre ela? Porque ninguém acreditaria em mim. Tatiane estava presa em algo que poderia ter destruído nossas vidas. A irmã declarou, sua voz misturando-se com o clamor da multidão. Ela estava sendo ameaçada por pessoas que não conhecem limites. Um murmurinho percorria o café. Essas pessoas, elas têm um jeito terrível de se desfazer de qualquer um que possa atrapalhar seus planos, e ela soube demais. Com isso, a multidão ficou em silêncio absoluto, o horror refletido em cada rosto. Era uma reviravolta explosiva. Todos vocês estão em perigo. Cada um de vocês tem um papel nesse jogo mortal, disse a irmã, com uma intensidade que deixava todos tensos. Marina sentiu seu coração disparar. O que mais estava por trás daquela teia de mentiras? Os laços que a uniam a Valério e Vitor agora pareciam mais frágeis do que nunca. Uma nova camada de traição se desenrolava diante dela, e uma pergunta ficava pulsando em sua mente. Poderia confiar na irmã de Tatiane? Ou ela era mais uma jogadora nesse tabuleiro de xadrez traiçoeiro? O mistério se adensava, e a atmosfera carregada parecia prestes a explodir. O jogo estava apenas começando. Marina sentiu o coração disparar. As palavras da irmã de Tatiane ecoavam em sua mente, cada frase uma lâmina afiada. O que mais você sabe? A urgência estava em sua voz. A irmã de Tatiane, agora revelada, não parecia uma estranha. A intensidade em seus olhos deixava claro que ela também carregava uma dor profunda. Tatiane estava em algo sombrio. Ela teve que fazer escolhas difíceis. Os olhos da mulher brilhavam como se visse fantasmas, lembranças que a assombravam. E agora vocês estão todos em perigo por causa disso. É uma rede de mentiras que envolve pessoas poderosas. Marina engoliu em seco. O nó na garganta parecia apertar a cada momento. O que mais estava escondido? A multidão ao redor parecia absorver a tensão, cada murmúrio alimentando um clima já pesado. E então, do nada, um grito cortou o ar. Parem todos! Era o oficial da polícia que com autoridade tentava controlar a situação. E então, um segundo tiro ecoou. O silêncio abrupto foi substituído pelo alvoroço. Ricardo! Gritou Marina, seu coração encolhendo. Ela viu Ricardo cambalear novamente, sua expressão de pânico antes de cair ao chão. O sangue começava a se espalhar, formando uma poça escura sob ele, misturando-se ao caos. O instinto de salvar tomou conta dela. Não, não, não! As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Todo mundo sai da frente! O oficial gritou, avançando em direção a Ricardo. A urgência no comando ressoava, mas Marina estava paralisada. A cena se desenrolava como uma gravação de pesadelos. Cada movimento era um eco de sua impotência. Isso não pode estar acontecendo. Valério estendeu a mão, como se quisesse protegê-la,
mas o brilho em seus olhos mudava rapidamente de pânico para algo mais sombrio. Eu vou descobrir quem fez isso. Ele empurrou a multidão e a fúria começou a tomar conta dele. Mas quando o olhar de Marina se voltou novamente para a irmã de Tatiane, algo dentro dela estremeceu. A mulher estava se afastando, como se estivesse em outro mundo. O que ela estava escondendo? Espere, Marina gritou, tentando alcançar a mulher. Mas a irmã da amiga parecia mais uma sombra, desaparecendo na confusão. Você sabe mais, não sabe? Questionou Marina, a voz tremida. Você sabia que isso ia acontecer? E então, a verdade bateu como uma onda. O olhar da mulher voltou-se para Marina, e um sorriso sinistro se formou nos lábios dela. Eu não sei do que você está falando, mas talvez eu tenha me envolvido mais do que você imagina. As palavras dela caíram como um tijolo. Tatiane sempre foi esperta. Ela estava sobrecarregada com os segredos, achando que poderia sair disso. E agora, bem, você vai descobrir da maneira mais difícil. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. A irmã de Tatiane fazia parte de algo maior. Manipulação que nem ela poderia compreender. A multidão lentamente dispersava, transformando o café em um cenário de guerra, enquanto a polícia lidava com a situação caótica. Mas no fundo, uma venda pesada caía sobre os olhos de Marina. O que se passava? No meio daquele pânico, uma nova questão surgiu. Será que a irmã de Tatiane tinha algo a ver com a própria morte dela? E a traição, que parecia ter um foco claro, agora se tornava um labirinto de desconfianças. O que mais estavam escondendo? As peças do quebra-cabeça não pareciam se encaixar. Ela precisava de respostas. A verdade estava tão perto, mas as sombras se aprofundavam. Marina olhou para Valério, depois para Vítor. Poderia confiar realmente em alguém ali? O ambiente estava mudando, e naquele momento tudo parecia um jogo em que as regras eram perigosamente obscuras. Marina! A voz de Vítor cortou seus pensamentos. Sua expressão agora mesclava confusão e medo. Nós precisamos sair daqui, agora! Mas a sensação de que a verdade estava prestes a se revelar a mantinha presa. E enquanto eles fugiam, um pensamento inquietante se formou. A verdadeira traição poderia estar bem mais perto do que imaginava. O jogo estava apenas começando e as consequências seriam devastadoras. Marina sentiu o coração disparar. As palavras da irmã de Tatiane ecoavam em sua mente, cada frase uma lâmina afiada. O que mais você sabe? A urgência estava em sua voz. A irmã de Tatiane, agora revelada, não parecia uma estranha. A intensidade em seus olhos deixava claro que ela também carregava uma dor profunda. Tatiane estava em algo sombrio. Ela teve que fazer escolhas difíceis. Os olhos da mulher brilhavam como se visse fantasmas, lembranças que a assombravam. E agora vocês estão todos em perigo por causa disso. É uma rede de mentiras que envolve pessoas poderosas. Marina engoliu em seco. O nó na garganta parecia apertar a cada momento. O que mais estava escondido? A multidão ao redor parecia absorver a tensão, cada murmúrio alimentando um clima já pesado. E então, do nada, um grito cortou o ar. Parem todos! Era o oficial da polícia que, com autoridade, tentava controlar a situação. E então, um segundo tiro ecoou. O estalo parecia ressoar por toda a cidade. O coração de Marina congelou. Ela viu Ricardo cambalear novamente, sua expressão de pânico antes de cair ao chão. O sangue começava a se espalhar, formando uma poça escura sob ele, misturando-se ao caos. O instinto de salvar tomou conta dela. Não, não, não! As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ricardo! Gritou Marina, mas o mundo parecia girar. Já não havia mais tempo. Todo mundo, sai da frente! O oficial gritou, avançando em direção a Ricardo.
As sirenes da ambulância ecoavam ao fundo. Mas nem isso podia abafar o desespero que tomava conta de Marina. Ela não sabia se deveria correr até ele ou ficar parada. A confusão a dominava. Então, a espantosa tensão foi interrompida pela irmã de Tatiane, que enfrentou o homem misterioso. Você sabe o que está acontecendo aqui. Você está envolvido nisso. A voz dela era uma mistura de raiva e desespero, e a multidão parou para presenciar a cena. O homem misterioso, que até então parecia inabalável, começou a hesitar. Eu não sabia que as coisas iam ficar assim. Eu só estava tentando ajudar. Marina ficou chocada. Você? Ela olhou para ele com desprezo. Ajudar com o quê? Com o assassinato de Tatiane? Não foi assim. Ele começou a gesticular desesperadamente. Mas antes que pudesse se defender, um terceiro tiro disparou, atingindo o homem no ombro. Ele caiu no chão, seu grito misturado ao alvoroço da multidão. O clima de pânico se espalhou ainda mais, como se uma bomba tivesse estourado em meio ao café. Quem está fazendo isso? Valério gritou, agora completamente fora de si, a fúria se misturando ao medo. Ele olhou para Marina, a expressão de alguém que estava à beira de um colapso. Marina, precisamos sair daqui. É uma armadilha. Vitor puxou-a pelo braço, mas tudo o que ela conseguia pensar era em Ricardo e na revelação assustadora. A irmã de Tatiane se agachou ao lado do homem ferido, seu rosto revelando uma determinação sombria. Você vai ter que nos contar o que sabe agora. As palavras eram frias, e a intensidade de seus olhos sugava toda a esperança do lugar. Marina sentiu seu coração apertar. A situação estava além de qualquer controle. As pessoas ao seu redor começaram a se afastar, alguns gritando, outros chorando. O caos tornava-se insuportável. Tatiane estava envolvida em um tráfico de informações, Marina. A mulher continuou, agora olhando nos olhos de Marina com sinceridade. Ela tinha acesso a segredos que afetavam vidas. Vidas que estavam dispostas a fazer qualquer coisa para proteger o que tinham. As palavras caíam sobre Marina como uma torrente de água fria. O que você está dizendo? Que ela estava envolvida em algo ilegal? A mente dela girou novamente. Isso não faz sentido. Ela era minha amiga. A irmã encarou. Amiga? Às vezes é mais fácil acreditar na máscara que as pessoas usam do que ver o que realmente são. Quando você acredita que conhece alguém, você se afasta da verdade. Marina ficou em silêncio, cada frase funcionando como facadas. O mundo que ela conhecia estava se despedaçando. E enquanto o homem misterioso se contorcia no chão, um novo sentimento começou a brotar. Um profundo questionamento sobre quem realmente poderia ser confiável. A situação se tornava um pesadelo, e com mais gritos e sirenes, tudo era um borrão. No fundo de sua mente, uma pergunta ressoava incessantemente. E se o verdadeiro inimigo estivesse mais próximo do que ela poderia imaginar? Quando a ambulância finalmente chegou, uma sombra desceu sobre a cena. Marina ainda tentava processar as últimas revelações, enquanto a irmã de Tatiane se afastava. A expressão de alguém que tinha um propósito desconhecido. Marina, nós precisamos sair daqui. Valério insistiu novamente, mas Marina não se movia. O que poderia acontecer a seguir? O que ainda estava escondido por trás de todas aquelas mentiras? Ela já não sabia em quem acreditar. O jogo estava apenas começando, e o mais terrível ainda estava por vir. Marina sentia o coração disparado. O homem misterioso no chão se contorcia. Sua expressão de dor era apenas um eco do caos que dominava o café. Ricardo! O grito dela rasgou o ar, mas as sirenes pareciam abafá-lo. Valério puxou-a pelo braço. Vamos, Marina, precisamos sair. O medo estava estampado em seu rosto,
mas algo dentro dela hesitava. A irmã de Tatiane estava diante dela, e o que ela havia revelado não saía da cabeça de Marina. Ela estava envolvida em algo maior. Vidas estavam em risco. O que isso significava? A escuridão parecia se fechar ao seu redor, e naquele instante de desespero, a irmã de Tatiane se virou abruptamente. Vocês precisam saber a verdade antes que seja tarde demais. Sua voz era alta e autoritária, quebrando a tensão. Todos pararam para ouvir. Tatiane não morreu por acidente. Ela foi eliminada. O murmúrio da multidão cresceu, as pessoas trocando olhares desconfiados. A tensão beirava o insuportável. Como você sabe disso? Valério perguntou, sua voz crispando. E foi aí que a irmã de Tatiane fez um gesto inesperado, puxando algo da bolsa. Era uma gravação em vídeo. Isto é a prova. A última conversa dela antes de ser morta. O coração de Marina parou por um segundo. A irmã apertou um botão e a tela acendeu, mostrando imagens de Tatiane em um telefone, pálida e assustada. Eles sabem que você está se metendo em algo que não consegue entender, Tatiane. Você precisa sair, dizia uma voz ameaçadora. A gravação terminou abruptamente, e a sala tornou-se um eco de desespero. Os olhares voltaram-se para Marina, a confusão misturada com horror. E dentro disso tudo, você é a próxima. A irmã de Tatiane olhou fixamente para ela. Tatiane me disse que você era a única que poderia entender e que deveria ser protegida. Mas algo parecia muito errado. Protegida de quê? A voz de Marina tremia. Algo dentro dela começou a se agitar, como um instinto animal. E então, um som estrondoso interrompeu tudo. Uma série de tiros ecoou do lado de fora. As pessoas gritaram e se jogaram ao chão. O caos tomou conta novamente. Marina sentiu a adrenalina subir, um impulso forte de escapar, mas as palavras da irmã de Tatiane ainda ressoavam em sua mente. Ela te protegeu e agora você precisa fazer o mesmo. O homem misterioso se arrastou. Era uma visão grotesca. Ele olhou para Marina desesperado. Não acredite nela. A tentativa de argumentar era fraca, e as pessoas aos poucos começavam a se levantar, desviando a atenção da cena do homem ferido, mas um novo alvoroço tomou conta do café. Vitor, seu marido, havia desaparecido na confusão. O terror a invadiu. Onde está o Vitor? Gritou. Mas a sala parecia um labirinto de gritos e vozes. Ela se virou para a irmã de Tatiane em busca de respostas. O que você fez com ele? Não sou eu. A mulher balançou a cabeça, mas a expressão dela indicava algo mais. Ele pode estar ligado a tudo isso. Ele tem segredos que não sabemos. E como se tivesse sido convocado, Vitor surgiu no meio da multidão, seu olhar perdido e confuso. Estava carregando uma sacola. Marina mal podia acreditar nos próprios olhos quando ele a encarou. O contraste na expressão dele era perturbador. Marina, precisamos conversar. Sua voz estava tingida de urgência, mas havia algo diferente em seu olhar. Sobre o quê? Sobre sua traição? Sobre o que você escondeu de mim? A raiva e a dor misturavam-se enquanto a tensão crescia novamente. Não é isso. Você não entende. Eu estava tentando te proteger. Ele gesticulou, desesperado. Tatiane descobriu algo que se refere a você. As palavras dele atingiram Marina como uma bomba. O que ele queria dizer? Como assim a ameaça era ela? E em um segundo de silêncio, a irmã de Tatiane falou novamente, sua voz cheia de uma confiança que a colocava em alerta. Marina, eles vêm atrás de todos que sabem. Vitor estava enredado nisso desde o início. Assim que fez isso, um rosto familiar apareceu atrás de Vitor. Era Ricardo, agora com uma expressão de que sabia mais do que deixava transparecer. Marina, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A tensão no ar ficou elétrica, e com o coração na boca, Marina percebeu que cada pessoa à sua volta tinha um papel nessa trama. E ela estava no meio de tudo isso, cercada por segredos, traições e um passado que parecia querer devorá-la. Como ela poderia confiar em alguém?
As suas certezas começaram a desmoronar, e só uma pergunta ecoava em sua mente. Quem, afinal de contas, estava realmente ao seu lado? Marina sentiu o coração disparar. As palavras da irmã de Tatiane ecoavam em sua mente, cada frase uma lâmina afiada. O que mais você sabe? A urgência estava em sua voz. A irmã de Tatiane, agora revelada, não parecia uma estranha. A intensidade em seus olhos deixava claro que ela também carregava uma dor profunda. Tatiane estava em algo sombrio. Ela teve que fazer escolhas difíceis. Os olhos da mulher brilhavam como se visse fantasmas, lembranças que a assombravam. E agora vocês estão todos em perigo por causa disso. É uma rede de mentiras que envolve pessoas poderosas. Marina engoliu em seco. O nó na garganta parecia apertar a cada momento. O que mais estava escondido? A multidão ao redor parecia absorver a atenção, cada murmúrio alimentando um clima já pesado. E então, do nada, um grito cortou o ar. "Parem todos!" Era o oficial da polícia que, com autoridade, tentava controlar a situação. E então, um segundo tiro ecoou. O estalo foi como um trovão. O coração de Marina congelou. Ela viu Ricardo cambalear novamente, sua expressão de pânico antes de cair ao chão. O sangue começava a se espalhar, formando uma poça escura sob ele, misturando-se ao caos. O instinto de salvar tomou conta dela. Não, não, não. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Ricardo!" gritou Marina. Mas o mundo parecia girar. Já não havia mais tempo. "Todo mundo sai da frente!" O oficial gritou, avançando em direção a Ricardo. As sirenes da ambulância ecoavam ao fundo. Mas nem isso podia abafar o desespero que tomava conta de Marina. Ela não sabia se deveria correr até ele ou ficar parada. A confusão a dominava. Então a espantosa tensão foi interrompida pela irmã de Tatiane, que enfrentou o homem misterioso. "Você sabe o que está acontecendo aqui. Você está envolvido nisso." A voz dela era uma mistura de raiva e desespero, e a multidão parou para presenciar a cena. O homem misterioso, que até então parecia inabalável, começou a hesitar. Eu não sabia que as coisas iam ficar assim. Eu só estava tentando ajudar." Marina ficou chocada. "Você?" Ela olhou para ele com desprezo. "Ajudar com o quê?" "Com o assassinato de Tatiane." Não, não foi assim." Ele começou a gesticular desesperadamente, mas antes que pudesse se defender, um terceiro tiro disparou, atingindo o homem no ombro. Ele caiu no chão, seu grito misturado ao alvoroço da multidão. O clima de pânico se espalhou ainda mais, como se uma bomba tivesse estourado em meio ao café. "Quem está fazendo isso?" Valério gritou, agora completamente fora de si, a fúria se misturando ao medo. Ele olhou para Marina, a expressão de alguém que estava à beira de um colapso. "Marina, precisamos sair daqui. É uma armadilha." Vitor puxou-a pelo braço, mas tudo o que ela conseguia pensar era em Ricardo e na revelação assustadora. A irmã de Tatiane se agachou ao lado do homem ferido, sua expressão revelando uma determinação sombria. "Você vai ter que nos contar o que sabe agora." As palavras eram frias, e a intensidade de seus olhos sugava toda a esperança do lugar. Marina sentiu seu coração apertar. A situação estava além de qualquer controle. As pessoas ao seu redor começaram a se levantar, desviando a atenção da cena do homem ferido. Mas um novo alvoroço tomou conta do café. Vitor, seu marido, havia desaparecido na confusão. O terror a invadiu. "Onde está o Vitor?" gritou, mas a sala parecia um labirinto de gritos e vozes. Ela se virou para a irmã de Tatiane, em busca de respostas. "O que você fez com ele?" "Não sou eu." A mulher balançou a cabeça, mas a expressão dela indicava algo mais. Ele pode estar ligado a tudo isso. Ele tem segredos que não sabemos." E como se tivesse sido convocado, Vitor surgiu no meio da multidão, seu olhar perdido e confuso. Estava carregando uma sacola.
Marina mal podia acreditar nos próprios olhos quando ele a encarou. O contraste na expressão dele era perturbador. Marina, precisamos conversar. Sua voz estava tingida de urgência, mas havia algo diferente em seu olhar. Sobre o quê? Sobre sua traição? Sobre o que você escondeu de mim? A raiva e a dor misturavam-se enquanto a tensão crescia novamente. Não é isso. Você não entende. Tatiane descobriu algo que se refere a você. As palavras dele atingiram Marina como uma bomba. O que ele queria dizer? Como assim a ameaça era ela? E em um segundo de silêncio, a irmã de Tatiane falou novamente, sua voz cheia de uma confiança que a colocava em alerta. Marina, eles vêm atrás de todos que sabem. Vitor estava enredado nisso desde o início. Assim que fez isso, um rosto familiar apareceu atrás de Vitor. Era Ricardo, agora com uma expressão de que sabia mais do que deixava transparecer. Marina, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A tensão no ar ficou elétrica, e com o coração na boca, Marina percebeu que cada pessoa à sua volta tinha um papel nessa trama, e ela estava no meio de tudo isso, cercada por segredos, traições e um passado que parecia querer devorá-la. Então, como num passe de mágica, o café inteira tremeu. O vidro da janela estourou e uma bomba explodiu do lado de fora. A cena se transformou em um caos absoluto, com fumaça e gritos por todo lado. Os rostos de todos ao redor de Marina se contorceram em pânico. O impacto foi tão forte que ela quase caiu. E quando a fumaça começou a se dissipar, Marina viu uma figura se aproximando, uma silhueta familiar. Era Tatiane. Seu olhar estava vazio. E a expressão dela era de alguém que já havia atravessado para outro lado. Marina, você está em perigo, ela falou, a voz ecoando como um sussurro. O choque a paralisou. Por que Tatiane estava ali? O que estava acontecendo? Marina se sentiu ser puxada para um abismo de confusão e medo. Todos os segredos, todas as traições, agora pareciam pequenas comparadas ao que estava prestes a revelar. E aquele eco na mente de Marina se tornou ensurdecedor. Quem realmente estava ao seu lado? Marina! A voz de Vitor rasgou o ar, cheio de desespero. Mas antes que pudesse responder, Marina percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. E em meio ao caos, a pergunta se formou em seus lábios. O que mais você esconde, Vitor? A luz do cafeteiro começou a piscar, e a sensação de desastre iminente tomou conta. A reviravolta estava bem diante dela, e a verdade a confrontava com a ferocidade de uma tempestade. Uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que conhecia. A confusão reinava no café. O estrondo da bomba ainda ecoava, e os gritos se misturavam ao cheiro da fumaça. Marina olhava para Tatiane, ou o que restara dela. A amiga, embora ali, parecia dista. Tatiane, é você? A voz de Marina mal saiu, trêmula, quase impotente. A imagem era surreal. Seu coração pulsava intensamente e seu estômago se revirava. O que está acontecendo? Marina, você precisa correr. Eles não vão parar até que você... Não importa o que for. Eles sabem de tudo. A expressão de Tatiane tinha uma urgência doentia. Marina sentia o peso da verdade se aproximando, quase como uma tempestade. Valério tentava puxá-la, sua determinação crescendo. Marina, temos que sair agora! Mas ela estava paralisada, a mente dividida entre a necessidade de escapar e a vontade de entender. No entanto, um novo grito cortou o ar. Vitor, em uma explosão de confusão, apareceu novamente, segurando a sacola. Marina! Ele estava ofegante, com o rosto pálido. O que aconteceu com Ricardo? A pergunta flutuou no ar, preenchendo espaço com tensão. Ricardo, ele está ferido. A culpa é sua. Você e suas mentiras.
O desespero era palpável e Marina não conseguia disfarçar a sensação de traição. Os olhares se cruzavam, formando um tribunal de acusações silenciosas. O homem misterioso se contorcia no chão e a irmã de Tatiane se aproximou dele, tensão ardendo nos olhos. Você vai falar! Sabemos que você tem informações! A indignação dela causou calafrios em Marina. Como alguém poderia ser tão frio em um momento tão caótico? Eu só queria proteger todos vocês. Ele gaguejou, mas a culpa transparecia. As mãos tremiam e a revelação parecia prestes a eclodir. Valério se virou, a paciência chegando ao fim. Proteger de quê? O que você sabe? É? Então, como um golpe de claridade, o homem murmurou. Tatiane estava envolvida com pessoas perigosas. Ela descobriu algo que não deveria e agora estão atrás de você, Marina. As palavras cortaram o ar e o silêncio tomou conta. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. Eu? Por quê? Foi como se uma luz negra começasse a girar em torno dela. Cada batida do seu coração parecia mais forte, mais pesada. O homem balançou a cabeça, seu olhar sombrio. Ela tentou avisá-la. O perigo estava muito mais perto do que você poderia imaginar. O segredo que você guarda desde o início. A perplexidade tomou conta de Marina. Ela sabia que tinha algo a esconder, algo que poderia mudar tudo. A dor de perder Tatiane, a culpa por não entender antes, a raiva por Vitor e aquele estranho, tudo afligia a cada respiração. Marina, foca, eles querem você. A voz de Tatiane ecoou, evocando um fragmento de esperança no meio da tristeza. O medo pulsava nos olhos dela, e naquele instante, Marina começou a entender que todos estavam interligados de maneiras que jamais imaginou. Valério puxou-a para fora do café, e ela hesitou, mas finalmente cedeu. Não podemos ficar aqui. Precisamos descobrir a verdade, mas precisamos de segurança. O mundo parecia girar, e antes que pudesse clarear a mente, um clarão cortou o horizonte. Marina, Vitor a chamou, mas ela não olhou. Havia algo a mais. Algo que ela precisava saber. E ali, ao fundo, o homem misterioso gritou uma última advertência. Ainda não acabaram com você. A dúvida envelopou Marina. O que quer que estivesse por vir, ela sabia que não tinha mais como voltar. Enquanto se afastava, sentiu que a vida dela nunca mais seria a mesma. E a história não tinha terminado. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Ganhe um lugar na nossa comunidade. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas descubram esse enredo cheio de mistério. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias, o que achou desse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer essa trama alucinante. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal.